Salve, salve, devoto! Tô na área no oferecimento dela, da Desembola. Precisou de grana, a gente desembola pra você. Parcelamos de 12 a 18 vezes e o crédito cai na hora. O link está na descrição. Aonde você estiver no Brasil, a gente empresta pra você e no mundo. É só você ter um cartão de crédito com limite. Tem um cartão de crédito com limite, pronto. A grana cai pra você na Desembola. Matê, a bebida do Carnaval e do Brasil e de Minas em Gerais, meu amigo. Mate, Guaraná e Rum e Limão é uma bebida fantástica. A Matê fez essa pra você. E ó, tá buscando patrocínio pro seu bloco de carnaval? Liga agora, quem sabe você vai ser o patrocinado. Matê, a bebida do Carnaval. Instituto Céspedes, calvície tem solução, tá? E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Garanta a qualidade pra vocês. O link tá na descrição. Primeira consulta gratuita e 13% de desconto se você fechar com a gente. Detalhe importante, tá? O acompanhamento é eterno. O atendimento é exclusivo e muito, mas muito personalizado. Quer mudar e rejuvenescer 10 anos? Vem pra cá, vem pro Instituto Céspedes. Olha aqui, ó, não tem entrada. Bora falar de galo, bora começar a nossa resenha e bora começar com o seguinte assunto, né? 15 milhões voltando pra conta do Galo, é isso mesmo que você escutou. Eu já contei que há um tempo atrás pra vocês que o Galo tinha um processo que era o seguinte, eu vou lembrar aqui pra vocês, ó. O protesto trata-se de uma suposta irregularidade de operações de compra e venda de jogadores realizadas nos anos 90. Incluindo a transferência de Sérgio Araújo, Clebão e Reinaldo, além da contratação do goleiro Tafarel. A penalidade aplicada à época gerou uma longa disputa judicial que atravessou mais de 2 décadas. Com a decisão, o Galo garantiu a devolução de cerca de 15 milhões que estavam bloqueados, valores cuja liberação já deveriam ter ocorrido, além de redução significativa na penalidade. Anteriormente, o clube havia sido multado em 1,8 milhão de dólares, valor corrigido desde então poderia alcançar 87 milhões de reais. O novo entendimento reduziu a penalidade para 5%, 750 mil dólares, uma diminuição expressiva em relação ao montante inicial cobrado. O processo também gerou impactos financeiros institucionais, como a penhora da sede, pedido de retenção de valores ligados à venda do Diamond. Após um revés anterior, quando a turma chegou a reestabelecer a dívida original, a decisão acabou sendo revertida por não ter unanimidade em 10 de dezembro de 2025. Após o julgamento do embargador, a declaração foi terminada um novo julgamento com maior composição, que agora consolidou novamente a decisão favorável ao Galo. Sensacional, né? O Galo não vai precisar mais pagar esse valor e teve a multa reduzida, né, cara? Imagina você pagar 87 milhões de reais, agora você pagar e ainda ter liberado 15 milhões. É grana no bolso do Galo. Bora falar agora das melhoras da categoria de base. Gente, isso é uma grande mudança. Muitas vezes o torcedor não tem a percepção de como isso muda o jogo pro Atlético, porque o Atlético, gente, eu falo muito isso nas lives, mas na hora que eu tô trocando ideia com o pessoal, nós temos um limite financeiro, cara. E nós estamos na porta desse limite financeiro em muitos aspectos, principalmente o patrocínio master. O mercado de apostas, daqui a pouco ele não vai normalizar. Esses valores pagos estão um pouco além do normal. Pelo menos é o que os especialistas tanto falam. Então, o Atlético está aumentando em diversas frentes a bilheteria, diversas frentes as receitas e patrocínios, marketing, aquela coisa toda, né? Eu poderia ficar falando aqui de match day, enfim, tudo isso, mas uma hora trava. E aonde você consegue destravar isso? Com o crescimento da torcida, que é ano a ano e é pouquinho a pouquinho, e venda de jogadores e o melhor, categoria de base, venda da base. Olha o que o CEO disse, que é muito legal. Bora escutar o homem. A gente está fazendo, quando a gente pensa em base, a gente pensa tudo no nosso coração. Tá? Então, ali está o nosso futuro. Tá? O futuro do Galo está ali, está na base. Então, um plano inicial, né, que foi desenhado lá atrás e a gente já começou a executar, é a construção do novo CT da base. Tá? A gente até brincou com o pessoal do profissional que eles vão querer depois ir para lá e já viu o que vai acontecer. Porque está sensacional. Assim, foi desenhado por um arquiteto interessante, com todos os benchmarks possíveis, assim, dentro dos melhores CTs da base. E é um investimento inicial de mais ou menos 10 milhões de reais que a gente está fazendo para um novo CT. A gente quer ser a referência nisso, né, aqui na América do Sul. E
não só na base, a gente também está fazendo uma reforma no CT profissional. Então a gente está fazendo uma atualização em várias coisas. Você tem lá, até o pessoal chegou lá, brincou, falou, pô, está em obra. Eu falei, espero que esteja sempre em obra, porque a gente está construindo sempre, né, o futuro. Então a gente também está fazendo do profissional, mas o da base a gente está fazendo novo. Assim, um projeto muito legal. E quem não viu ainda, né, pode acompanhar. No site do Galo tem informações sobre essas obras que serão feitas no CT, envolvendo as categorias de base. É um projeto realmente muito interessante, que vai deixar o Atlético num nível muito acima dos principais concorrentes quando a gente fala de categoria de base, né, Pedro? Exatamente, essa é a grande meta, a gente ser a referência de categoria de base aqui na América do Sul. Porque, gente, não é apenas captação. Captação sem estrutura hoje não adianta. Porque a molecada tem isso aqui na mão. A molecada é toda... que eu sou fulano, eu sou isso, eu jogo na base, que sei lá o quê. Os moleques criados com leite com pera pra cacete, que não entendem a visão que tem que existir de futebol, porque é complicado demais você entender nessa idade mesmo, pô. Um tanto de assédio que você tem, você acha que você vai ser a estrela, essa idade você acha que você sabe tudo do mundo, que você já entendeu como é que funciona todas as engrenagens do planeta. Então é difícil você realmente tratar disso, mas o Atlético vem fazendo isso de uma maneira inteligente, vem trabalhando isso de uma maneira especial, e estruturando e investindo em captação também. O investimento de captação que nós estamos fazendo é gigantesco, e a estrutura era o que estava faltando. Então tá aí, excelente, parabéns a todos os envolvidos. Bora falar das dificuldades do passivo e do aporte que nós vamos fazer, né? A gente vai fazer o aporte, tá vindo em breve, e o senhor falou sobre isso também, vamos ouvir. Operacional, o Atlético ele consegue ser sustentável. Tá? É possível a gente ter uma operação sustentável com a realidade atual. O ponto é que a gente tem um passivo elevado. Né? Então, quando a gente fala um passivo, a gente tem uma dívida elevada, e hoje nós estamos falando no Brasil uma taxa de juros muito elevado, estamos falando de 15% Selic, então a gente tem dívidas muito caras. Né? E quando a gente fala de dívida cara, a gente paga muito juros. Né? Então, pra você ter uma ideia, obviamente a gente vai soltar o balanço lá na frente, mas nós pagamos mais de 200 milhões de juros nesse último ano. Então, quando você olha 200 milhões que deixam de ser utilizados na nossa operação, né, principalmente no futebol, e na verdade a gente utiliza para pagar juros, a gente precisa reestruturar essa dívida, porque isso não está sendo eficiente, não está sendo interessante para a nossa operação. Então, quando a gente fala do aporte, a gente precisa atacar esse passivo que nos onera, né? O passivo que nos machuca no dia a dia. É aquela dívida do cheque especial. Né? Você sabe que você precisa resolver logo, porque ela vira né? Ela vai crescendo muito rápido, porque ela tem um juros elevado. Então, quando a gente fala do aporte, é basicamente para atacar ela, né? Para que a gente pague menos juros e que a gente possa ter uma operação mais saudável. Né? A gente está, sim, numa discussão bem avançada, né, em relação aos aportes, né, exatamente para que a gente alivie um pouco essa parte de juros. Mas, sim, ele é necessário para o atingimento daquilo que a gente desenhou, daquilo que a gente quer para o Galo. Né? É possível continuar como está? Mas talvez não seja a maneira mais eficiente, e não é o que a gente quer para o Galo agora no médio prazo. Tá? Então, por isso, esse movimento, essa estruturação que a gente está fazendo nesse momento. Cara, quando ele fala 200 milhões de juros, ele tá separando, existe dois aspectos, tá? Você tem o banco e você tem o CRI. O CRI tem juros. O Atlético, quando ele foi lá e pegou 400 milhões no CRI, ele colocou um valor para pagar de 700, 600 milhões. Então, isso tudo tá embutido numa coisa só, tá? Isso é muito importante dizer. Cara, a grande verdade e a maneira que nós temos que entender isso tudo é o seguinte. A partir do momento em que nós eliminarmos esses 100 milhões anuais de juros que a gente paga, 100 milhões dá 16 milhões de euros. Agora, você escutou que ele falou que não vai acabar, né? Porque ainda tem o CRI para ser quitado, e o CRI praticamente, a dívida já está paga, agora é só juros que nós estamos pagando, né? Liquidando, claro que é os juros mais parcela, tá tudo embutido na mesma conta, mas o valor que nós pegamos já está liquidado, agora é só pagar juros. Então, assim, cara, bom saber que o atleta tem um projeto, não é mais a qualquer modo que as coisas estão sendo tocadas, e isso é muito importante. E assim que esse aporte entrar, eu acho que as coisas mudam sumariamente na nossa vida em questão do time principal, de você ir lá buscar reforço. Não estamos falando mais de base, nós estamos falando de buscar um jogador de 10 milhões de euros sem peso na consciência.
Não agrada o Sampaoli, meu amigo, não adianta. O Patrick ainda não agradou, talvez seja pelos treinos, não acho que seja pela qualidade. O nosso querido Lucas Bretas disse o seguinte, ó, liberado pelo DM desde 23/1, o volante Patrick não esteve relacionado nos últimos 3 jogos do Galo, por opção da comissão de Sampaoli. Se o atleta não conseguir reverter o cenário nos treinos, o caminho óbvio é a saída, sem negociação em curso no momento, tá? Com Isabela Baeta. Gente, olha, eu já dei a minha opinião pra vocês. Eu já comentei com vocês em algumas vezes e agora eu vou afirmar tudo isso que eu estou dizendo a vocês há tempos. O Atlético de segundo volante está lotado. Ele poderia fazer a primeira volância com toda certeza. Não há dúvida que ele possa sim entrar e fazer a primeira volância, mas é o ideal, duvido muito. Duvido muito que seja o ideal ele fazer a primeira volância, porque tem que se acostumar com a posição, tem que ter jeito para a posição e hoje ele não tem esse jeito. Fato é, cara, que o Atlético ele tem que pensar bastante a maneira dele analisar esses jovens jogadores. Vamos analisar a segunda volância do Galo. Hoje você tem Alexander, Alan Franco, Maicon, Patrick, Cissé, Índio. E desses todos aqui, sabe quem que é o melhor? É o Índio. Qualidade técnica, é fantástica, gente. O Índio é diferenciado. O Índio é um cara que, se a cabeça dele estiver no lugar, ele vai para a Europa. Então você tem que eliminar 3 aqui. Quem que eu recomendo eliminar? Eu recomendo. O Alex tá machucado, então ele não vai entrar. Nós vamos eliminar 2. Cissé e Patrick. Emprestar. E os 2 estão na idade de serem emprestados, de terem um tempo de jogo, de jogarem mais tempo. Então esse é o caminho que nós temos que fazer. Se nós não fizermos este caminho, nós vamos tomar uma ferrada. Então, Patrick, obrigado pelos serviços prestados, mas vamos seguir em frente, vamos por outro caminho, cada um pro seu lado. Eu acho que talvez seja o melhor momento. E nós vamos valorizar tanto o Cissé quanto o Patrick. Gente, o Tanaka deixou claro aí nas últimas lives que ele fez que volante está garantido. Apesar da Galo contra o tempo todo advogar que não vai vir volante, né? O que chega para as pessoas nas quais a gente pode saber é Itatiaia, o próprio Tanaka, o pessoal da 98, o pessoal da Band, a turma que a gente sabe que é boa de apuração, todos são unânimes. Vem o volante. Por que está demorando tanto o volante? Porque nós não temos o dinheiro para contratar volante e zagueiro. Ou nós fazemos uma opção e abrimos mão do zagueiro e vamos com tudo na volância, ou nós tenhamos uma boa cabeça e fazemos uma contratação certa. E, cara, é certa que eu falo nas 2 posições. Então, assim, existe a possibilidade do Atlético abrir mão do zagueiro de lá? Existe. Vai acalmar o torcedor? Não. Vai acalmar o Sampaoli? Não. Existe dinheiro para tudo? Não existe. A rep, mas com o aporte. Cara, o aporte é para pagar a dívida. A gente escutou no áudio aqui. Então, nós não podemos nos desesperar. E eu também, vamos deixar uma coisa clara, tá? Eu estou aqui cobrando volante há muito tempo. Já quando o Paulo Brax deu aquela famigerada entrevista pro Igor Tepp, falando que tinha primeiro volante sim, que você sabia que ia ter a pergunta, que aquilo foi assim, não sei da onde que ele tirou aquilo. Ah, mas meus dados aqui, mas seus dados não se refletem em campo. São dados que o campo, que a gente que olha o futebol fala, não tem. Então, assim, portanto, tá faltando até hoje, né? Tanto que o São Paulo, ele tá pedindo, né? Porque os jogadores são os mesmos. Senão, não precisava, né? E, pelo contrário, chegou mais o Maicon. Então, assim, cara... Ah, mas o Maicon tá fazendo essa função. Não faz e não vai manter e não vai conseguir manter durante muito tempo. E aí, cara, vai vir o volante, a gente tem que contratar de qualquer maneira. Aí que eu ia falar, que eu fui me perdendo aqui, divagando, né? A grande realidade é que nós temos que continuar a pressão. Pressionar até o fim para vir esse volante. Mas o torcedor, entenda... E isso é muito importante. Este volante, ele será contratado, e eu já disse, não será um cara de 10 milhões de euros. Na minha opinião é de 5, 7, o zagueiro na mesma curvatura. Bom, bora falar de Lamonaco. Gente, o Kelvin, situação do Kelvin. Muita gente perguntando por que o Kelvin não foi contratado, tá? A gente trouxe aí a época e tal, o Tanaka já explicou muito bem. A parada é a seguinte, o Atlético procurou e quando chegou lá, obteve uma resposta. 9 milhões e meio de euros, tá? O Atlético entende que o jogador não tem esse valor de mercado. Houve até uma ideia, né, de outras equipes contratá-los, pelo que eu vi aí, o Vadson me falou. Foi Barcelona que ele me falou? Agora eu tô em dúvida. Mas o Vadson comentou comigo que outras equipes também, que ele viu lá notícias de equipes querendo o jogador, ou seja, então é um jogador que tem voga. E, cara, a parada é a seguinte, quando você vai trabalhar com 9 milhões de euros, se você traz um zagueiro de 9 milhões de euros, você não traz um volante. Vocês entendem como é que as coisas vão se encaixando? Um monte de gente falou que não vem, que não teve nada. Cara, eu confio muito no Tanaka, ele deu até valor. Então, assim, cara, se o Atlético chegou lá, se deparou com 9 milhões e meio de euros,
Se traz um cara desse, mesmo que seja parcelado, a gente não tem dinheiro para trazer o zagueiro, você tem comprimido o dinheiro. Nós não podemos fazer igual o Corinthians faz, contrata, depois não dá em nada. Não dá em nada, não, que foi campeão da Copa do Brasil, mas assim, tá com a dívida de quase 3 bilhões, o Atlético tem uma dívida, não, gente, não tem, é 1,4 que vai ser reduzida agora. Então assim, cara, eu já dei a minha opinião aqui, nós temos que contratar um zagueiro de 5 e um volante de 5, e ir no mercado bem, um achado interessante e trazer. A gente precisa de jogador pronto custa 10 milhões, se contratar, contrata um, ou contrata zagueiro, ou contrata volante. Vamos falar da limpeza que o atleta tá fazendo, que é muito mais profunda que a gente pode observar, né? Galera, vocês repararam o seguinte, né? O atleta fez uma mudança na sua estrutura, e eu não tô falando uma limpeza pro mal, não, tá? Eu vou falar de todo o aspecto. Nós fizemos uma troca de CEO, nós reinventamos o departamento de futebol feminino, o Pedro Tavares foi lá dirigir, nós reinventamos a nossa categoria de base com um gerente top de linha, nós estamos mudando a estrutura de contratações na categoria de base, nós fizemos uma reestruturação do CT profissional, nós estamos construindo um CT para a base. Vocês estão vendo todos os aspectos do que está acontecendo? Nós estamos fazendo uma coisa que é uma limpeza, está passando uma enxurrada no Atlético, levando aquilo, e de jogadores, eu vou entrar lá, que não funcionava da melhor forma, não é que não eram bons, não é que não eram competentes, mas não estavam mais transando, talvez seja a palavra, com o novo Atlético e os jogadores, que nós conseguimos nos livrar de vários, estamos tentando ainda a saída de alguns, e cara, nós estamos numa nova fase, e é uma limpeza até ideológica, mudou a ideologia do Atlético, a forma de enxergar o Atlético, a forma de trabalhar o Atlético, principalmente na categoria de base, que é aonde nós podemos fazer a virada de jogo. Então, o que o Atlético está construindo, a limpeza, a ideia de clube de futebol que o Atlético está fazendo hoje, cara, vai mudar o patamar do Galo para colocar o patamar no patamar de cima. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é ter estrutura. Tá organizando estrutura de CT, tá organizando estrutura de base, e a estrutura administrativa tá legal. Aí você consegue colocar uma arena MRV rentável, funcional. Você começa a trazer um gerente. Aí você começa a trazer pessoas, como um CEO que tem caminho na CBF, que tem caminho na Conmebol, que tem caminho na FIFA, que já fez reestruturação de vários clubes, o cara entende do brocado. Você traz um gerente de futebol que é multicampeão, você traz técnico que não para de revelar jogadores na base. Ou seja, gente, nós estamos fazendo uma nova estrutura. Nós estamos limpando o Atlético velho e introduzindo um Atlético novo. Tem mais mudanças que deveriam acontecer, mas aí a gente fala disso em outro momento. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Tamo junto e valeu!